Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria nessa noite, eu desejo saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quantos já estão felizes e gratos ao Senhor por tudo aquilo que ouviram e receberam da parte de Deus, não apenas nessa noite, mas acredito que desde o início desse encontro, desse congresso, do Aviva, certamente o Senhor nosso Deus tem já poderosamente falado ao nosso coração, em nome de Jesus. Eu tenho certeza de que desde ontem o Senhor tem ministrado ao coração da juventude dessa igreja, tem ministrado ao coração dessa igreja, e hoje, pela misericórdia do Senhor, eu creio que não será diferente, porque todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus, diante da sua palavra, na sua presença, Deus tem uma palavra para nós. E como o nosso pastor Antônio José gosta de dizer, Deus fala para quem tem interesse em ouvir. Então, se você nessa noite veio com o interesse de ouvir a voz de Deus, você irá ouvir a voz de Deus através da sua santa e gloriosa palavra. Mas antes de fazermos a leitura do texto bíblico, meus irmãos, eu preciso expressar aqui a minha alegria e gratidão de estar aqui com os irmãos pela primeira vez na nossa querida congregação da TTC Emanuel. O pastor Ricardo já me convidou aqui várias vezes, meus irmãos. Por várias vezes eu dei cano no pastor Ricardo. Mas pela misericórdia do Senhor nosso Deus, nos aprove ao Senhor que hoje nós estivéssemos aqui louvando, adorando o nome de Jesus, e eu me sinto muito grato, muito feliz, meus irmãos, pelo convite, pela confiança, pela oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite, nessa celebração festiva, nesse aviva, nesse encontro de jovens, e o meu coração fica muito feliz ao Senhor por ver essa igreja repleta de jovens, de irmãos e irmãs, dispostos, portanto, a adorar ao nome de Jesus. Eu trago à igreja do Senhor um abraço do nosso pastor Antônio José, um abraço da liderança da nossa juventude, o líder da nossa juventude, irmão Gaio Barreto, nosso presbítero Gaio Barreto, e em nome deles, nosso pastor, nosso presbítero Gaio Barreto, saudar e abraçar meu amigo pastor Ricardo, por quem eu tenho grande admiração, prestígio, louvar a Deus pela vida da irmã Nádia, irmão Wagner, que estão aqui liderando a juventude do centro dessa congregação. Deus continue abençoando a vida e o ministério de vocês. Eu soube agora há pouco que o irmão Wagner vai casar, né? Nos próximos dias. Glória a Deus, aleluia. Então, que Deus dê aí um casamento abençoado, uma família abençoada, daqui a pouco filhos abençoados em nome de Jesus, né? E que o Senhor também possa, pela sua misericórdia e graça, já estou profetizando, né? Pela sua misericórdia e graça, abençoar a vida dessa liderança que tem trabalhado de maneira tão linda e especial aqui. Louvar a Deus também pela vida dessa juventude, meus irmãos, pela organização tão linda desse evento, meus irmãos. Só quem mexe com eventos, só quem trabalha com um encontro como esse, sabe da dificuldade que é organizar o ensaio para passar o louvor, organizar a camisa, tem a logo, e aí tem gente que não concorda, tem gente que acha que é aquilo, tem gente que acha que é aquilo outro, né? E os louvores foram extremamente abençoados, a camisa está linda, a mídia da igreja tem um botão, tem um marca-página. Então, quero parabenizar vocês pela dedicação, pelo esforço, pelos ensaios, pelas orações, pelos encontros. Que Deus continue abençoando e recompensando a vida de vocês em nome de Jesus. E meus queridos irmãos e irmãs, eu quero, em reverência à palavra de Deus nessa noite, convidá-lo, por gentileza, que você possa se colocar de pé. Vamos tomar a nossa Bíblia, vamos tomar a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero lhe convidar nessa ocasião, nesse instante, para que nós possamos fazer a leitura de dois textos bíblicos que o Senhor nosso Deus, por sua misericórdia, compartilhou no meu coração, e nessa noite, em nome de Jesus, eu desejo compartilhar com a igreja do Senhor. Me foi passado esse tema, corações e mentes transformadas pelo Evangelho, e quando eu orava ao Senhor, pedia uma palavra para essa noite, e obediente ao tema que foi proposto para a ministração desse encontro, o Senhor me encaminhou a dois textos das Escrituras Sagradas. São esses dois textos que eu quero tomar como referência para a ministração da palavra do Senhor nessa noite. Primeiramente,
eu quero convidar a Igreja de Jesus a que nós possamos abrir a palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. E nós leremos nessa primeira parte os versículos de número 26 e 27. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, e leremos os versículos de número 26 e 27. O texto de Ezequiel nos diz o seguinte: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Versículo 27. E porei dentro de vocês o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Agora, abra por gentileza a Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, e leremos apenas o versículo de número 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, e leremos o versículo de número 2, que nos diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas outras versões usam a palavra mente, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E aqueles que recebem essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, se assente, glorificando e bendizendo ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero iniciar a ministração da palavra do Senhor nessa noite, trazendo uma verdade chave e fundamental para a minha e para a sua vida. E essa verdade é que aquilo que controla o meu e o seu coração, aquilo que controla a minha e a sua mente, controla, portanto, a nossa vida. Aquilo que controla, meus irmãos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que controla as nossas ideias e pensamentos, controla, portanto, a nossa vida. Eu e você somos constituídos ao mesmo tempo dessa unidade indissociável. Ao mesmo tempo temos um coração, mas ao mesmo tempo temos uma mente. E essas duas coisas não são coisas separadas ou distintas, pelo contrário, é como está na imagem que foi proposta, no adesivo, na camisa, está aqui atrás de mim, está aqui na tela de vocês. É um coração junto com uma mente. Mente e coração formam uma unidade, formam uma união a respeito da qual nós não podemos separar ou dissociar. E nós precisamos entender, meus irmãos, que aquilo que, portanto, domina o nosso coração, domina a nossa mente, portanto, controla as nossas vidas. A nossa vida é determinada em grande medida, para não dizer de uma forma em geral, por aquelas forças, por aqueles poderes, por aquelas coisas que dominam e que controlam a nossa mente e o nosso coração. Eu e você somos dominados, eu e você somos controlados, eu e você somos guiados por aquilo que conduz a nossa mente e o nosso coração. E, meus irmãos, a nossa sociedade, a nossa cultura contemporânea, pense nas músicas, nos filmes, na literatura, nas redes sociais, sobretudo. Pense na cultura
de uma forma mais ampla. Todas essas instâncias, elas estão querendo, em última coisa, controlar e dominar justamente as nossas mentes e os nossos corações. Antes do mundo, meus irmãos, querer controlar o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa energia, a nossa juventude, a nossa disposição, o mundo ao nosso redor, a sociedade moderna, a cultura secular, está preocupada em dominar mentes e corações. Atente para isso. A sociedade, a realidade está ao nosso redor, muito mais preocupada do que apenas tomar o seu dinheiro, o seu tempo, o seu corpo, a sua juventude. Está preocupada em capturar a tua mente, os teus pensamentos, as tuas emoções, os teus sentimentos. E não obstante, meus irmãos, toda a cultura virtual, por exemplo, das redes sociais, do chamado cyberespaço, são justamente configuradas, estruturadas de maneira a capturar, de fato, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Quando nós estamos sapeando pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, quando a gente está rolando feed ali, justamente a estratégia que as redes sociais e as mídias digitais se utilizam para nos capturar, é justamente capturar a nossa mente e o nosso coração. Porque uma vez capturadas as nossas mentes e os nossos corações, essas coisas terão domínio sobre a nossa vida. Essas coisas terão controle sobre a nossa vida. Não esqueça que a nossa vida, ela é determinada, ela é controlada, ela é dominada, ela é guiada por aquilo ou por alguém que controla a nossa mente e o nosso coração. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender que se quisermos viver plenamente a vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos ter corações e mentes transformadas pelo Evangelho de Jesus. E eu vou pedir que você repita comigo nessa noite, em nome de Jesus, essa verdade. Diga assim: para que eu, diga mais forte, para que eu possa viver a vontade de Deus na minha vida, eu preciso ter o meu coração e a minha mente transformadas pelo Evangelho. E essa relação, meus irmãos, entre coração e mente, ela é tão importante e central na palavra de Deus, que se nós tivéssemos tempo, pastor Ricardo, nós passaríamos aqui por diversos e vários versículos da palavra de Deus que nos falam justamente dessa relação. E eu gostaria apenas, a título de introdução dessa mensagem, sobretudo aqueles e aquelas que gostam de estudar a palavra de Deus, que gostam de anotar algumas referências bíblicas, dar a você alguns versículos da palavra do Senhor que nos falam justamente dessa relação, da relação entre coração e mente, e sobre a importância que essas coisas têm na nossa vida. Veja, por exemplo, texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, a parte A. O próprio Deus dá essa ordem, esse imperativo a que as suas palavras fossem gravadas não apenas no coração, mas também na mente. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. O salmista Davi, por exemplo, no Salmo 22, a parte A do versículo, também entendendo essa verdade, diz: sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração e examina a minha mente. Coração e mente. Profeta Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 10. Palavras do Senhor nosso Deus: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Coração e mente. Mente e coração. O próprio Jesus, por que não mencionar o Evangelho de Mateus, capítulo 22,
versículo 36 e 37, quando ele é interrogado com relação ao maior mandamento da lei, Jesus responde: ame o seu Senhor, o seu Deus, de quê? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, de todo o seu entendimento. O apóstolo Paulo, pastor Ricardo, na sua carta aos Efésios, capítulo número 4, e aqui eu menciono a nova tradução da linguagem de hoje. Eu achei maravilhosa que fez essa tradução, essa versão, a partir do versículo de número 23, quando escreve. Olha o que Paulo vai dizer, meus irmãos: é preciso que coração e mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, o qual é correta e dedicada a Ele. E só para fechar esses versículos, ou alguns dos versículos bíblicos que falam dessa relação entre coração e mente e coração, não teríamos como deixar de citar Hebreus 10 e 16, que é uma alusão à profecia também do profeta Jeremias, no capítulo de 31. Diz o texto de Hebreus 10, 16: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Irmão Vitor Breno, o que todos esses versículos que você acabou de citar estão dizendo ou ensinando a cada um de nós? A primeira coisa que eu quero destacar e sublinhar em nome de Jesus para você é que na minha e na sua vida, coração e mente estão juntos. E se quisermos receber de Deus uma transformação que possa mudar a nossa vida, precisamos permitir que essa transformação da parte de Deus não afete apenas o nosso coração e não afete a mente, não afete apenas a mente e não afete o coração. É necessário que, ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus haja sobre o nosso coração e sobre a nossa mente, em nome de Jesus. Mas a grande pergunta, a grande questão que naturalmente poderia surgir quando nós nos colocamos diante desse tema é por quê? Qual a necessidade de termos o nosso coração e a nossa mente transformados? Por que a gente não pode simplesmente permanecer ou continuar com a nossa mente e o nosso coração da mesma maneira? E eu quero justamente, em nome de Jesus, chamar a sua atenção para isso, para o fato de que antes de qualquer coisa, nós precisamos reconhecer que as nossas mentes e corações, elas estão profundamente marcadas pelo pecado, e que por causa disso nós precisamos experimentar um avivamento, uma renovação, uma mudança, uma metamorfose, uma metanoia do nosso coração e da nossa mente. Quantos de nós, quantos de vocês já não se pegaram sentindo coisas que você não queria sentir? Quem de vocês jovens nessa noite? Quem de vocês, irmãos e irmãs, nessa noite, nunca teve um sentimento no seu coração que você olha para esse sentimento e diz: meu Deus, que sentimento é esse que está no meu coração? Que desejo maligno e terrível é esse que está dentro de mim? Que pulsão é essa que está aqui no meu interior e que eu não consigo controlar? Quem de nós, por exemplo, não teve um desejo lascivo, imoral, pecaminoso,
Quem de nós não teve um sentimento de inveja, de arrogância, de soberba lá no coração? E você não queria sentir isso, você não queria desejar isso, você não queria que isso estivesse no seu coração, mas está lá. Ou quem sabe ainda, você tem esses sentimentos, você tem essas coisas no seu coração e você gosta disso. Lá no fundo você gosta. Você esconde, você maqueia, você faz de uma forma que os teus pais não vejam, que o teu pastor não veja, que a tua liderança não vê, mas o teu coração gosta daquilo. O teu coração sente prazer naquilo, mas você sabe que é errado. Você sabe que aquilo desagrada a Deus, você sabe que aquilo vai contra a vontade do Senhor, mas aquilo é mais forte do que você. Ou quantos de nós não tiveram não apenas sentimentos, mas também pensamentos que você jamais imaginou que pudesse estar na sua mente? E às vezes você se pergunta: meu Deus, misericórdia, Jesus, de onde veio esse pensamento? De onde veio esse pensamento? Pensamento intrusivo, esse pensamento para fazer um negócio errado, esse pensamento para maquinar o mal, esse pensamento que quando eu estou sentado lá no sofá do meu quarto, de repente vem. Às vezes pode ser a ação do diabo, às vezes pode ser uma seta maligna, mas a maior parte das vezes é a inclinação pecaminosa da nossa natureza, meus irmãos. A nossa mente e o nosso coração, eles estão corrompidos. Não é que existe apenas uma manchinha, não é que existe apenas um probleminha pontual no nosso coração e na nossa mente, mas é que no mais profundo íntimo do meu e do seu coração, no mais profundo íntimo do nosso entendimento e da nossa mente, nós fomos corrompidos pelo pecado. E se não entendermos a gravidade do pecado, nós não entenderemos a radicalidade da graça de Deus nas nossas vidas. Enquanto nós não entendermos a profundidade daquilo que o pecado fez nos nossos corações e nas nossas mentes, jamais seremos capazes de entender, de desejar, de almejar a transformação de Deus no Evangelho para as nossas mentes e para os nossos corações. E é por isso, meus irmãos, que nessa noite, em nome de Jesus, e esse é o tema do nosso evento, esse é o tema da nossa ministração nessa noite, justamente buscarmos, aleluia, justamente almejarmos, justamente ansiarmos com tudo que temos e somos pela transformação do nosso coração, mas também pela transformação da nossa mente. E quando eu disse no início, orava ao Senhor, pedindo um texto da palavra de Deus para que pudesse compartilhar com vocês, o Senhor me levou a esses dois textos, porque exatamente cada um desses textos trata de uma dessas dimensões que nós estamos falando. O texto de Ezequiel fala de um novo coração, ou da transformação do nosso coração. E o texto de Romanos nos fala sobre a transformação da nossa mente. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero te convidar, pela misericórdia do nome de Jesus, a nós irmos a esses dois textos e buscarmos algumas verdades espirituais que o Senhor Deus compartilhou no meu coração e que em nome de Jesus eu quero compartilhar ao seu coração nessa noite. O primeiro texto é o texto de Ezequiel, capítulo de número 36, versículos 26 a 27. E aqui, meus irmãos, nesse texto, quando nós falamos a respeito da transformação do nosso coração, da transformação das nossas emoções, da transformação dos nossos sentimentos, há algumas verdades que eu quero destacar para você. Em primeiro lugar, é que o coração novo que eu e você precisamos, esse coração que nós desejamos, ele é dado
pelo nosso Deus e não gerado por nós mesmos. Preste atenção, meus irmãos. A primeira parte da declaração do profeta Ezequiel, no versículo de número 26, palavras do próprio Senhor Deus: e vos darei um coração novo. Eu, o Senhor, eu, o Criador de todas as coisas, darei, entregarei, colocarei em vocês um coração novo. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. O que Deus está nos ensinando nesse texto, meus irmãos, é que o transplante de um coração velho, pecaminoso, ligado aos prazeres desse mundo, às iniquidades da vida, ligado aos pensamentos pornográficos imorais, aos pensamentos ilícitos, indevidos, aos pensamentos soberbos, autocentrados. O transplante desse coração não é feito por homem nenhum, não é feito por você mesmo, não é você mesmo que muda ou altera a si mesmo através da sua disposição ou da sua vontade. Eu e você jamais teríamos poder, capacidade ou competência de mudar as disposições profundas do nosso coração. Você pode até tentar, você pode até se esforçar, você pode até fazer e usar técnicas mirabolantes para mudar o seu coração, mas somente existe um. Aleluia. O médico dos médicos, o cirurgião divino, chamado Jesus, que é capaz de tirar de dentro de nós um coração de pedra, um coração pecaminoso, um coração que desagrada ao coração de Deus, para colocar em nós um coração novo, um coração que pulsa nas batidas do coração de Deus, aleluia. Um coração que sente como o coração de Jesus, um coração que almeja como o coração de Jesus. A obra que eu e você precisamos experimentar nos nossos corações somente pode ser feita por Deus. E quantos aqui nessa noite, em nome de Jesus, creem que Deus pode fazer isso nas nossas vidas? Eu creio, meus irmãos, que se alguns de nós que entraram aqui nessa noite e se colocaram diante de Deus pedindo e orando: Deus, troca o meu coração, transforma o meu coração, o Senhor Deus nessa noite, em o nome de Jesus, pode fazer uma operação espiritual na tua vida, em o nome de Jesus. Aleluia, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Somente Deus pode dar o coração novo que eu e você precisamos. Mas também, em segundo lugar, o texto do profeta Ezequiel nos diz que junto com um novo coração, isso é lindo e maravilhoso, meus irmãos, Deus também nos dá um novo espírito. Deus também nos dá um espírito novo. E que espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Versículo de número 26. E porém dentro de vocês, não é sobre vocês, não é ao lado de vocês, não é perto, junto de vocês, é lá dentro, é lá no íntimo, é lá no coração, que o Espírito Santo de Deus vem sobre a tua vida. Ele não é um Espírito que vem sobre você, te dando um novo coração, para que você tenha apenas um encontro pontual, de vez em quando, com
você. Porque justamente quer que esse Espírito faça habitação dentro de cada um de nós. Quantos são a habitação do Espírito Santo de Deus essa noite? E o versículo de número 27, Deus reitera isso mais uma vez. Não apenas que porém um Espírito novo, mas o versículo 27. E porém dentro de vocês o meu Espírito. Como é que nós podemos ter o nosso coração, a nossa vida transformada? Permitindo que o Espírito Santo de Deus entre o nosso interior, produzindo em nós um novo coração da parte do Senhor nosso Deus. E olha que lindo, para fechar, meus irmãos, o texto diz que quando esse Espírito é colocado dentro de nós, esse Espírito que tira de nós um coração de pedra e coloca um coração de carne, ou seja, um coração sensível, humano, à voz de Deus, o texto vai dizer, no final do versículo de número 27, que quando recebemos esse coração e esse Espírito da parte dele, Ele, o Senhor, nos dá graça para vivermos em santidade para Ele. Diz a parte final do versículo de número 27, e eu farei, eu quem? O Senhor. O Senhor que colocou dentro de nós o seu coração, o Senhor que colocou dentro de nós o seu Espírito, e eu, o Senhor, farei que andeis os meus estatutos, que guardareis os meus juízos e os observarei. Deixe-me lhe dizer uma coisa em nome de Jesus, e receba essa palavra da parte de Deus essa noite. Faça assim com a sua mão em nome de Jesus, a juventude especialmente. A força, a graça, a disposição para que você possa mudar de vida, a disposição e a graça para que você possa mudar de coração, a disposição e a graça para que você possa mudar a sua existência, não virão de você, será uma obra de Deus na sua vida. Receba essa palavra no nome de Jesus essa noite. É Deus que nos dá força. E nessa noite Deus nos está dando força, meus irmãos. Deus está entre nós nessa noite, aleluia, dispensando graça, misericórdia, força, disposição. E aí talvez você diga, mas pregador, irmão Vitor Breno, eu não tenho vontade para orar, eu não tenho vontade para ler a Bíblia, eu não tenho a vontade necessária para mudar o meu coração. Em nome de Jesus, você vai experimentar nos próximos dias uma renovação da parte do Espírito Santo de Deus na tua vida. E onde não havia desejo, vai surgir desejo. Onde não havia disposição, vai surgir disposição. Onde não havia vontade, Deus vai gerar no teu coração vontade pelas coisas do Senhor. Quem recebe essa palavra da parte de Deus? É para quem crê, meus irmãos. Se você não crê, se você não recebe, amém. Mas se você crê e recebe, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Deus quer te dar graça para que você não fique mais caindo nesse pecado. Deus quer te dar graça, Deus quer te dar força para você ascender a um novo nível de vida cristã na tua vida. Ele não quer, Ele não deseja, Ele não tem esse sonho para a tua vida, de que você comece 2025 da forma como você começou 2024. Deus não quer que você comece o próximo ano do jeito que você está terminando 2024. Deus tem coisas novas para a sua vida em nome de Jesus. Mas permita que o Senhor Deus te transforme, te mexa por dentro, faça uma cirurgia espiritual no teu coração, permitindo que o Espírito Santo dele possa
mudar o teu interior. Glorificado e bendito seja o nome de Jesus. Já nos encaminhando ao final dessa mensagem, me chama agora Romanos 12, versículo de número 2, que nos diz, texto precioso, muito conhecido por todos nós: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós aprendemos com Deus em Ezequiel como é que a gente pode ter o nosso coração transformado. Mas e a nossa mente? Primeiro, para experimentarmos uma transformação da nossa mente, nós precisamos não sermos conformados com este mundo. A parte A do versículo de número 12, muito conhecido: e não tomei a forma, e não vos conformeis, e não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Que padrões são esses? Que moldes são esses que o mundo aí fora quer o tempo todo nos enquadrar? Um molde, meus irmãos, a respeito daquilo que nós devemos, por exemplo, falar, como nós devemos nos vestir, como nós devemos pensar, como nós devemos conduzir a nossa vida, os nossos estudos, a nossa formação, a nossa profissão, os nossos relacionamentos, os nossos vínculos interpessoais, o modo como nós nos apresentamos uns aos outros, nas redes sociais, na escola, na faculdade, no trabalho. Esse padrão pecaminoso do mundo iníquo, caído por Deus, que quer o tempo todo nos escravizar e nos prender, que quer o tempo todo nos manietar como uma marionete, fazendo com que vivamos de acordo com os seus princípios, com os seus valores, com as suas determinações. Mas em nome de Jesus eu venho a você nessa noite te lembrar que eu e você fomos chamados para fazer a diferença. Eu e você fomos chamados para, através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso estudo, do nosso trabalho, das nossas redes sociais, do modo como a gente fala, se veste, se comporta, anda no meio da rua, fazer a diferença. Fazer a diferença para a honra e para o louvor do Senhor nosso Deus. Deixe-me lhe dizer uma coisa que você certamente já sabe, mas eu quero te relembrar. O mundo aí fora, meus irmãos, ele pode até não querer, não aceitar a mensagem do Evangelho e a mensagem que você, como pessoa, como cristão, carrega em nome de Jesus. Mas o mundo, as pessoas ao nosso redor, elas têm uma expectativa com relação a mim e a você, sim ou não? Sim. É só nós vermos, por exemplo, quando eventualmente um crente, por exemplo, pastor Ricardo, ele comete um pecado público, ele acaba cometendo uma gafe, um deslize, e aí a primeira coisa que o não crente, a primeira coisa que aquela pessoa que é incrédula faz é justamente apontar o dedo e dizer o quê? E é porque diz que é crente. Por que a pessoa diz isso? A pessoa é lá um negócio incrédulo, a gente fala de Jesus, ela não quer, mas na hora que acontece um pecado, um escândalo, ela está prontinha ali para poder apontar o dedo. Sabe por quê? Porque por mais que as pessoas não concordem, por mais que as pessoas por vezes não recebam a mensagem do Evangelho, as pessoas estão olhando para você, as pessoas estão olhando para mim, na escola, o que você posta no Stories do Instagram, o que você posta lá no TikTok, elas estão olhando, elas estão prestando atenção, elas podem até não concordar com você, mas elas estão prestando atenção. Por quê? Porque elas têm uma expectativa. Que expectativa é essa? De que eu e você sejamos
diferentes. E talvez, meus irmãos, um dos maiores testemunhos que Deus vai nos dar a oportunidade de ter para falar do seu amor a outras pessoas, nesse mundo tão pluralista, secularizado, tão fragmentado com relação aos seus valores éticos morais, seja justamente o testemunho, a conduta, a forma como você vive, como você se comporta, como você age diante das outras pessoas. Deus quer usar o teu testemunho. Deus quer usar a tua vida, onde você está, para que você possa anunciar as boas novas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em segundo lugar, a transformação da nossa mente é um processo que envolve não apenas a ação de Deus, mas também a nossa disposição de mudança. Como é que diz o versículo de número 2, meus irmãos? Vocês estão com a Bíblia aberta? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que interessante. Essa palavra transformai-vos dá a ideia aqui de uma ação conjunta, de uma ação tanto do próprio Deus, mas de uma ação também humana. Sabe por quê? Porque nós precisamos cooperar com Deus. Nós precisamos estar sujeitos e disponíveis a Deus, para que Deus faça a sua obra nas nossas vidas. E eu falo isso com todo temor e tremor, debaixo da palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Quantas das vezes nós estamos atrasando, nós estamos bloqueando, nós estamos impedindo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, aquilo que Deus quer fazer na tua casa. Meus irmãos, o texto vai dizer, eu vou mencionar daqui a pouco isso, que a vontade de Deus é a vontade mais maravilhosa e extraordinária de todo mundo. Meus irmãos, Deus tem os sonhos e projetos mais lindos e mais maravilhosos na tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual é o maior impedimento para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer na tua vida e na tua casa? Bata assim no peito, bata assim, diga assim, eu mesmo. Somos nós mesmos, meus irmãos. Nós mesmos, não é o diabo, somos nós mesmos. Somos o maior empecilho daquilo que Deus quer fazer em nós. Sabe por quê? Porque a gente é cabeça dura, a gente é teimoso, a gente é negligente, a gente é indisciplinado, a gente não busca como a gente deveria buscar, a gente não ora como a gente deveria orar, a gente não lê e não estuda as Escrituras como deveríamos ler e estudar. Nós não dispomos a nossa vida, o nosso coração para Deus como nós deveríamos. E aí o tempo vai passando, o relógio vai batendo, as horas, os dias, os anos, os meses, e Deus está te dizendo, eu quero fazer uma obra na tua vida, eu tenho coisas tão extraordinárias para fazer em você, mas você não me deixa eu te ajudar. Você precisa me ajudar a te ajudar. Desperta, acorda, chega dessa infância espiritual, chega de ficar preso, escravizado a essas coisas pequenas há tanto tempo. Deus tem algo novo para a tua vida, Deus tem algo novo para a tua casa, Deus tem um futuro brilhante diante de você. Deus tem, meus irmãos, parte final do versículo de número 2, uma vontade, e eu acho isso lindo, uma vontade que Paulo vai dizer que ela é boa. Toda a vontade de Deus nas nossas vidas é uma expressão da bondade de Deus. Toda manifestação da vontade de Deus é uma expressão daquilo que é o supra-sumo
pouco da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas Paulo vai dizer também que essa vontade ela é agradável. A única vontade, meus irmãos, que traz assim, plena e definitivamente paz e sossego para o coração da gente, é a vontade de Deus. Porque ela é a vontade agradável, ela agrada. Quando a gente recebe essa vontade na nossa vida, no nosso interior, na nossa mente, nós somos pacificados. A gente deixa de ficar tão preocupado, tão ansioso. A gente deixa de ficar tão angustiado com relação ao futuro. Porque quando a gente entende e recebe essa vontade, nós entendemos que ela é também agradável. Mas também, em último lugar, Paulo vai dizer que essa vontade ela é perfeita. Aleluia. Deixa eu dar uma palavra especialmente para os adolescentes e jovens. Não há nenhum sonho, nenhum projeto que tenha passado na cabeça de qualquer um de vocês aqui que seja maior, melhor, mais perfeito do que aquilo que Deus tem para você. No dia que você entender isso, no dia que você abrir o seu coração, abrir a sua mente e dizer: Senhor, estão aqui os meus sonhos, estão aqui as minhas vontades, estão aqui os meus projetos. Eu estou sonhando, Deus, estou desejando, mas eu estou aberto para que a tua vontade prevaleça sobre a minha vontade, para que os teus sonhos prevaleçam sobre os meus sonhos, para que os teus projetos prevaleçam sobre os meus projetos. E ao contrário do que tem algumas pessoas pensando por aí, tem gente que acha que quando a gente ora isso, Deus é um tipo de estrago de prazeres. Deus vai frustrar aquilo que a gente achava que era bom e a gente vai viver infeliz pro resto da vida. Não, não. Quando nós, eu e você, experimentarmos a vontade de Deus, aí nós vamos entender, gente, que essa vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Com a permissão do nosso pastor, eu quero te pedir em nome de Jesus para ficar de pé nesse instante. E eu gostaria de concluir a ministração da palavra do Senhor nessa noite, lendo junto com vocês um texto. Vou pedir que a mãe, por favor, me ajude. Texto da carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Se puder projetar, inclusive, na nova versão internacional, na NVI, fica ainda melhor. Tiago 4:8. E aí nós vamos ler esse versículo juntos e na sequência nós vamos orar. Aleluia. E aqueles que me conhecem há um pouco mais de tempo sabem que eu não sou de fazer esses reboliços como muitos pregadores, muitos ministros, mas eu sinto de Deus para que nós façamos uma oração especial nessa noite no nome de Jesus. Mas primeiro nós vamos ler Tiago 4, versículo de número 8. Você vai ver ali mente e coração. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. E o que é que vai acontecer? Pecadores, limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aleluia! Mente dividida, coração impuro. Como é que a gente pode curar a mente dividida? Como é que a gente pode purificar o coração? Primeira parte do texto: nos aproximando de Deus. Com que promessa? Com a promessa de que quando nós nos achegarmos a Ele, Ele vai se achegar a nós. E eu quero, com a permissão do nosso pastor, fazer um convite à nossa juventude.
Eu quero que você, como um ato de fé, venha aqui na frente, se aproxime aqui do porto, como um sinal de que você quer se aproximar de Deus. Você pode fazer isso nessa noite? É um ato simbólico. Se você não quiser vir também, fique à vontade. Mas é um ato que você está declarando diante de Deus. Deus, eu estou me aproximando do teu altar. Eu estou me aproximando de ti. E eu quero que o Senhor se aproxime de mim. Eu quero pedir nessa noite que, em nome de Jesus, os nossos pastores, os nossos obreiros, as lideranças da juventude, os pais e mães que estão aqui, estendam as suas mãos.